Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e o nosso programa hoje trouxe uma pessoa muito especial que eu tenho muito orgulho de estar aqui no nosso programa. A gente vai falar sobre o mês do AVC, que é o Dia Mundial do Acidente Vascular, que é dia 29 de outubro. Eu trouxe o médico neurologista, Dr. Michael Lang, para contar para vocês tudo sobre acidente vascular cerebral. Fique ligadinho no nosso programa e assista agora para vocês tudo sobre AVC. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Lucimara, tudo bem? Olá, pessoal de casa. Primeiro eu quero agradecer o convite, Lucimara, para falar sobre esse assunto que é tão importante, que é o acidente vascular cerebral. Doutor, eu já falei que é o dia 29 de outubro que a gente comemora o Dia Mundial do AVC. Quantas pessoas hoje morrem de AVC no mundo? O senhor tem uma ideia para nos contar? Sim, Lucimara. Então, dia 29 de outubro, a gente é um dia em que a gente traz para toda a população para lembrar essa doença, que é uma doença devastadora, tanto para quem sofre ela, quanto para os familiares que têm uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral. No mundo, por ano, existe uma mortalidade em torno de 6 milhões de pessoas por ano que vêm a falecer por AVC. No Brasil, essa estimativa é em torno de 100 mil pessoas por ano que vêm a morrer pelo acidente vascular cerebral. E quando a gente fala não só de mortalidade, mas de incapacidade também, ela, dentro das outras doenças como câncer, como infarto, o infarto do coração, hoje ela é a segunda causa de morte e mortalidade no Brasil e no mundo. Então, o AVC, ele chega a passar essas doenças que a gente tem, que a gente vê às vezes os familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que convivem com a gente tem um medo muito grande às vezes do infarto, do coração, do câncer, e a gente acaba esquecendo um pouquinho do AVC. E o dia 29 de outubro vem para isso, não é um dia, é o dia que a gente leva com a gente para a gente mobilizar toda a comunidade, a população para o combate a essa doença, que é a segunda maior causa de mortalidade, de incapacidade no Brasil e no mundo. Por isso é importante a prevenção, doutor? A prevenção ela é muito importante, principalmente com a hipertensão, doutor? Existem diversos fatores de risco, para o AVC. Aqui em Mafra a gente tem feito um trabalho bem legal, que é um trabalho de estatística e estudos epidemiológicos para a gente entender a nossa população aqui de Mafra e do Planalto Norte, da região, onde todos esses pacientes que sofrem AVC a gente atende no Hospital São Vicente de Paulo, que é um hospital referência para isso, onde tem uma unidade de AVC, e hoje além da unidade de AVC conta com uma UTI neurológica também. E quais são os fatores de risco? O que a gente vê? A gente tem aquilo que a gente já sabe, hipertensão, o diabetes, o tabagismo, que é o cigarro, que é muito prevalente aqui na nossa região, o pessoal que a gente tem a plantação do fumo, que é muito presente aqui na agricultura, na economia da cidade, e o pessoal fuma muito. E qual que é a nossa característica aqui? Principalmente mulheres. As mulheres são o principal grupo que a gente vê, e tabagistas. E o cigarro é um principal fator de risco. A hipertensão, o diabetes também. E também a gente está estudando agora alguns biomarcadores, que são as características físicas das pessoas. E daí a gente vem a obesidade, a dislipidemia, que a dislipidemia é o colesterol alto, e também a falta de atividade física, o sedentarismo. A gente vê que esses são os principais fatores de risco para o paciente com uma doença cerebrovascular. Então, para prevenir o AVC, a gente tem que procurar ser saudável, praticar atividade física, não fumar,
cuidar um pouquinho do nosso peso, né? A gente, né, todo mundo gosta, né? A gente gosta de comer é muito bom, né? Mas existem alimentações mais saudáveis, a gente ter aquele regramento. E aqui a gente tem uma característica bem legal do que eu acho aqui do Planalto Norte, da nossa cidade, né? Que é o contato muito próximo com a natureza, né? Às vezes a gente está em grandes centros, grandes metrópoles, a gente não consegue ter isso, e esse contato com a natureza é muito importante para a gente manter um bem-estar, atividades físicas, né? A gente vê que aqui o pessoal gosta bastante de correr, para praticar atividade ao ar livre. A gente tem essa característica muito importante aqui, a gente tem que aproveitar isso que é a característica da nossa região. Exatamente, né, doutor? Às vezes quem não consegue praticar alguma outra atividade física mais intensa, também pode fazer caminhadas, né? Então, nós temos até um centro aqui, que é o nosso seminário, lá é muito bom de caminhar também, então as pessoas podem procurar esse local também para acesso de atividade. Não, com certeza, a gente tem vários, a gente fala, tem toda, não estou falando de academia, né? A gente não está falando, sempre tem um custo às vezes envolvido, né? Mas a gente tem uma característica muito importante, tem vários locais aqui na nossa cidade, na nossa região, em que contribuem para essa prática de atividade física ao ar livre, que traz, além do benefício físico, também mental, que isso é muito importante, né? Doutor, muitas pessoas perguntam, nossa, como que é o AVC? Se existe algum tipo de AVC? Existem 2 tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico. O senhor poderia nos contar o que é esses tipos de AVC? Claro, Lucimara. A gente vê, para quem está em casa e para quem não é profissional da saúde, às vezes não está habituado, o que é o AVC? O AVC é quando a gente tem uma alteração neurológica, isso quer dizer, o paciente perde a consciência, ou não consegue falar, ou perde a força no membro de forma súbita, né? Eu estou bem agora nesse instante e no segundo seguinte eu acabei desenvolvendo alguma dificuldade para movimentar um braço ou uma perna, ou para conversar, ou para enxergar, né? Todos esses são sintomas de AVC. E o que é o AVC? É o déficit neurológico agudo. Ele acontece no cérebro, né? Na nossa cabeça, que é o grande órgão que comanda todas essas funções. E o AVC, ele pode ser de 2 tipos, a gente classifica ele de 2 tipos. O mais comum, que é o AVC isquêmico, que é quando um coágulo se desprende de algum local do nosso corpo e encaminha até o cérebro e faz uma obstrução de uma artéria. Esse é o AVC isquêmico. Ou em alguns casos também a própria obstrução pode ser nas pequenas artérias do próprio cérebro, né? Ou o AVC hemorrágico, que é quando a gente tem um vaso, né, dentro do nosso cérebro e esse vaso por algum motivo se rompe, né? E ali causando uma hemorragia cerebral, uma pressão desse coágulo no cérebro, causando déficit neurológico. Doutor, as pessoas podem estar aí se perguntando, né, sobre o AVC. O senhor já está falando, mas conta mais um pouquinho qual a região do cérebro que pode ser mais afetada de uma pessoa com AVC. As áreas, né, do cérebro que são mais afetadas são áreas em que passam alguns nervos que são responsáveis pela força dos membros, tá, dos braços e pernas, tá? Que a gente chama numa área que a gente chama de cápsula interna, né? O local mais comum para um AVC é a região do tálamo, dos núcleos da base. Para quem está em casa entende um pouquinho de anatomia, tá? E também a gente fala que é a circulação anterior, né? A gente tem 4 vasos que levam sangue para o nosso cérebro, né? As 2 carótidas que são aqui na frente e as 2 artérias vertebrais que são aqui atrás. E as 2 carótidas aqui na frente são responsáveis por 80% do fluxo sanguíneo que vai para o nosso cérebro. Então essa região é a região mais comum para a gente ter um acidente vascular cerebral. Doutor, que tipos de sequelas a pessoa pode ter depois de ter tido um AVC? Vai depender do tipo e da região do cérebro, né? As sequelas elas podem ser até mais graves, até a paciente ficar num estado vegetativo, né, que a gente fala, um estado de coma persistente, o paciente acamado, completamente dependente de sondas para dieta, completamente dependente de cuidados de um cuidador para higiene, né? Até déficits mais leves,
como às vezes só uma alteração visual. Né? Essa semana, por exemplo, é bom que a gente trabalha, a gente tem vários casos, né? Chegou uma senhora, 70 e poucos anos de idade, ela chegou no serviço de emergência com uma queixa visual, exclusivamente visual. Fui entrar no banho e o meu olho eu não enxerguei mais. Né? Isso era um AVC. Ela chegou na emergência achando que fosse um problema só no olho, mas na verdade quando a gente conversou com a paciente a gente viu que foi uma alteração súbita, no olho estava tudo bem e ela tinha fatores de risco. Né? Ela era uma paciente hipertensa, diabética, com colesterol alto, foi realizado os exames para ela e a gente viu que ela tinha uma obstrução da carótida, esse vaso que levava sangue para o cérebro, e ali se desprendeu uma placa e foi para a artériazinha do olho. Então, os déficits eles podem ser desde alterações de perda de força, alteração da fala, da linguagem, até um déficit visual, desde mais leves até mais intensos, a ponto de levar o paciente a ficar completamente independente. Doutor, quando o paciente faz um AVC, existe algum tipo de cirurgia para melhorar esse quadro? O senhor poderia nos explicar? Não, isso é uma boa pergunta. Hoje, desde 1996, né, a medicina ela conta com um medicamento que a gente chama de RTPA, a gente chama de Actilise, né, o nome desse medicamento. E no Brasil, o SUS tem disponível esse medicamento em centros de referência, onde tem uma unidade de AVC nas emergências, como o Hospital São Vicente de Paulo. Né? Só que esse medicamento, ele é um medicamento em que o paciente tem benefício fazer uso dele se o paciente vem até o hospital em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Tá? Não quer dizer que ele tem até 4 horas e meia para eu poder fazer o medicamento e eu melhorar. Não, quanto mais rápido ele chegar e eu puder aplicar o medicamento, com menos sequelas esse paciente vai ficar. Tá? Mas eu posso aplicar esse medicamento até 4 horas e meia. Não são todos os casos, mas é a grande maioria dos casos. E é bom a gente estar conversando aqui e o pessoal que está ouvindo o programa apoiar uma situação em que, além desse medicamento que a gente aplica na veia, o SUS agora, o Ministério da Saúde, tem disponibilizado e está buscando disponibilizar uma outra ferramenta para o AVC. Que o que é? É uma coisa que a gente chama de trombectomia mecânica. É um catéter que a gente pode inserir na virilha do paciente, subir até lá onde está o coágulo e tirar esse coágulo do cérebro. E daí essa janela, ela se estende não só mais 4 horas e meia, das 4 horas e meia até 8 horas. Tá? Isso o Ministério da Saúde colocou uma portaria aprovando, só que tem toda uma questão financeira, né, que ainda está se revendo. Mas é muito importante a população saber que esse procedimento existe, né, ele já é realizado para pacientes da saúde suplementar, né, e o SUS está buscando inserir essa ferramenta no SUS, porque a gente vai conseguir aumentar o tempo de janela. Quando a gente fala 4 horas e meia pode parecer um tempo muito grande, mas quando o paciente sente os sintomas, até o familiar avaliar e entender que o paciente realmente está tendo um AVC, isso leva aí 30 minutos, 40 minutos às vezes, até trazer o paciente até um hospital, né? Mais meia hora, 40 minutos, até o médico fazer o diagnóstico do AVC, ter a tomografia, que é o exame que a gente usa para fazer o diagnóstico do AVC, isso pode levar às vezes 1 hora, 1h30, na melhor das hipóteses, né? E por isso que essa ferramenta da gente poder estender a janela até 8 horas é muito importante. E a comunidade é muito importante saber que esse procedimento existe, para procurar o seu representante, né, político, eles saberem que isso existe, para a gente conseguir que isso tenha essa ferramenta no SUS e a gente poder realizar. O Hospital São Vicente de Paulo conta com um serviço de hemodinâmica, esse procedimento é realizado no serviço de hemodinâmica e conta com os profissionais que são habilitados a poder fazer esse procedimento. Então, quanto mais rápido procurar o recurso,
menos sequelas o paciente pode ter, né, doutor? Sim, então, com isso certeza. é importantíssimo. E essa mensagem vai para filhos, netos, que o AVC existe em jovens, né? Mas ele é mais prevalente em pessoas aí da 6ª, 7ª década de vida, em torno de 60, 70 anos. Tem o seu familiar idoso em casa que tem um déficit neurológico, não aguarde ele esperar se ele vai melhorar, né? Eu acho que eu vou passar um pouquinho mal, vou ver se ele melhora. Não, leve ele a um serviço, né, um pronto atendimento, no caso de Mafra, a unidade de pronto atendimento, tá? Que tempo é cérebro. Exatamente. Tá? Tempo é cérebro. A cada minuto que passa, a gente perde 2,5 milhões de neurônios num AVC. E perdendo 2 milhões de neurônios, pode ter uma sequela. Pode ter uma sequela. É a diferença, às vezes, um paciente que é independente e o paciente que fica completamente dependente do seu familiar. Doutor, como seria a reabilitação desses pacientes? A reabilitação vai depender do grau de sequela, mas ele conta, né? O AVC não depende só do médico, isso é muito importante falar. Ele depende de uma equipe multidisciplinar, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, o fonoaudiólogo tem um papel muito importante, né, no paciente com AVC, a equipe de enfermagem, né, no paciente que às vezes apresenta alguma sequela mais grave, que precise de um cuidado mais intenso. E a reabilitação, ela começa já no primeiro dia que o paciente teve o AVC. Quanto mais cedo a gente iniciar e de forma mais intensa a gente iniciar a reabilitação de um paciente com AVC, um melhor resultado a gente vai ter. E quando que para essa reabilitação? Eu digo que nunca, né? O paciente ele vai precisar sempre, né, de um acompanhamento e também depois ter aqueles cuidados para prevenir aqueles fatores de risco, né? Fazer atividade física, isso tudo faz parte da reabilitação. Doutor, tem uma pergunta para você aqui. O que é aneurisma cerebral? Aneurisma cerebral é a doença que eu mais gosto de tratar, sabe, Lucimara? Eu tenho um interesse muito grande pelos aneurismas cerebrais, porque eles são uma doença extremamente complexa e desafiadora para o neurocirurgião como eu trabalhar. E neurocirurgião, a gente faz neurocirurgia porque a gente gosta de desafio, né? O aneurisma cerebral, todos nós temos nos vasos, né, sanguíneos do cérebro uma parede arterial que é composta por diversas camadas, tá? Algumas pessoas, né, elas nascem, às vezes, com um pequeno defeito numa dessas camadas. Isso pode ser genético, pode ser familiar, é bom falar isso. Os pacientes que tiveram algum familiar com aneurisma cerebral devem buscar a investigação, né, para ver se existe algum aneurisma cerebral ou não. E esse defeito na parede da artéria, com o passar do tempo, se o paciente é tabagista, se o paciente fuma, se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem colesterol alto, essa pequena fragilidade na parede do vaso, com a pressão, ela vai aumentando. E é um balãozinho na artéria que vai crescendo. E às vezes ele chega a um ponto em que a parede dele fica tão frágil que ele se rompe. Tá? O aneurisma cerebral, existem duas formas da gente poder tratar ele. Tá? Não existe uma forma melhor ou pior, depende do tipo de aneurisma, a gente escolhe a melhor técnica, né? Pode ser desde uma cirurgia, em que a gente tem que fazer uma pequena incisão no crânio e lá botar um clipezinho no aneurisma, ou a gente pode fazer através da virilha também, através como se fosse um cateterismo cerebral, e lá a gente colocar umas molinhas ou um stent para prevenir que esse aneurisma ressangre, né, uma vez que ele sangrou. Ou naqueles pacientes que não sangraram, descobriram que tem um aneurisma sem ter tido um AVC, sem ter sangrado, a cirurgia e o tratamento fica muito mais fácil, né? Alguns pacientes a gente faz a cirurgia num dia, né, e o paciente está indo de alta no dia seguinte ou no outro dia depois do procedimento. Doutor, muitas pessoas, às vezes elas falam, eu fiz um AVC e o lado do meu rosto paralisou. Que tipo de paralisia é essa? Como que se chama? A gente tem
as paralisias faciais, né? A gente pode falar que a gente tem uma paralisia facial periférica e uma central. Geralmente a que está associada ao AVC é a paralisia facial central, que a gente pegou lá um neurôniozinho do cérebro que comanda a mímica da face, né? E o que a gente tem? Se a gente tem uma paralisia da parte de baixo desse rosto, quando é central é da parte de baixo do rosto, né? O que acontece? Esse meu lado está paralisado, esse meu tá bom, a minha boca vai puxar para cá. Né? Aqui vai ficar paralisado e a minha boca vai puxar para cá. Quando eu tenho uma paralisia facial periférica, que às vezes pode estar associado a um AVC, em alguns casos, mas na grande maior parte das vezes está associado a infecções virais, né? Ou algum tipo de resfriado, né? Eu tenho o meu olho paralisado, a minha testa paralisada e a minha boca paralisada. É uma paralisia facial completa da face, né? E qual o nome dessa paralisia, doutor? Essa periférica a gente chama paralisia de Bell. Que é a mais conhecida, né? Isso, é a mais conhecida, ela pode estar associada como eu falei, a um resfriado, uma infecção viral, né? Ela não está relacionada a um AVC, mas sempre procure um médico, porque em algumas situações a paralisia facial periférica ela pode estar relacionada a um micro AVC no tronco cerebral, algumas vezes. Doutor, qual a sua orientação para prevenir o AVC? Primeiro, pratique atividade física, né? Pratique atividade física, tente ter pelo menos aí de 3 a 5 vezes 50 minutos, 40 minutos de atividade física, né? E durante esses 40, 50 minutos, uma atividade física um pouquinho mais intensa, em que você não consiga conversar com a pessoa que está do seu lado. Isso é importante, a gente forçar um pouquinho o nosso organismo, né? Cuidar do peso, não fumar. Se você é hipertenso ou diabético, cuidar dos seus medicamentos, tomar os seus medicamentos para controlar e ter um controle rigoroso da pressão e diabetes. Porque o AVC, quando ele acontece e ficam as sequelas, é muito triste, tanto para o paciente quanto para o familiar, né? Muda a rotina da vida de toda aquela família, né? A gente faz bastante pesquisa em AVC em parceria com a universidade, né? Com a UNC e com o Hospital São Vicente, a gente tem um grupo de pesquisa, né? E o impacto até em crianças, né? Que o familiar, o avô teve um AVC, ou o pai, a mãe tiveram AVC, e existe um impacto psicológico nessas crianças, né? Com distúrbios de aprendizagem, déficit de atenção. Isso é estatístico, isso a gente já vê. E tanto reflexo socioeconômico, né? Porque às vezes é um familiar que vai ter que deixar o seu trabalho, deixar a sua função laboral para cuidar de um ente querido que teve uma sequela mais grave. É uma doença devastadora. É uma doença devastadora. Por isso que a prevenção é a melhor escolha. A prevenção é o melhor remédio, né? É o melhor remédio. E é por isso que a atividade física eu acho que é o mais importante. É o mais importante. Doutor, eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença no nosso programa. Tá? Eu deixo em aberto para outros assuntos aí da neurologia. O senhor que é neurocirurgião da empresa Neuromax, que atua dentro do Hospital São Vicente com a sua equipe de neurocirurgiões brilhantemente e tem salvado muitas vidas lá. Gostaria de agradecer sua presença. O nosso programa chega ao final e a gente volta semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde para você, preparado com amor, com carinho. Fica com Deus e até semana que vem.